Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, por caminhos nunca vistos me guiou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção, e ungiu como profeta e trovador, da história e da vida do meu povo, e por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, eis-me aqui, Senhor. Ponho a minha confiança no Senhor, da esperança sou chamado a ser sinal, seu ouvido se inclinou ao meu clamor, e por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, eis-me aqui, Senhor. Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Olá, agora estão me escutando? Pronto. Deixa eu começar de novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído. Dai-nos uma santa alegria, para que, livres da servidão do pecado, chegamos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos se sentar para ouvir as leituras? Pode ser, não sei se o Padre Marco. Estão me escutando normalmente? Sim, certo. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: Eu vou juntar-me ao meu povo. Sepultai-me com os meus pais na gruta de Macbela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali se sepultaram também Isaque e sua mulher Rebeca. E foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu. E foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu e nos faça pagar todo o mal que fizemos. E mandaram dizer-lhe: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: Peço-te que esqueça o crime de teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes os crimes dos servos do Deus de teu pai. Ouvindo isto, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Somos teus servos. Ele respondeu: Não tenhais medo, sou eu porventura Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim? Deus, porém, converteu-o em bem, para dar vida a um povo numeroso, como vestes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. E José ficou morando no Egito com toda a família de seu pai, e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, e os filhos de Maqui, filho de Manassés, que José também recebeu sobre seus joelhos. José disse aos seus irmãos: Eu vou morrer. Deus vos visitará e vos fará subir deste país até a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Depois de tê-lo feito jurar e ter dito: Quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco. José morreu, completando 110 anos de vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do Senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu Senhor.
Se o dono da casa eles chamaram de Beuzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-a na luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre o telhado, sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temeis aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenha medo, vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara ao meu favor diante dos homens, também eu me declarei a favor daquele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos se assentar? Queridos irmãos, queridas irmãs, este dia 12 de julho, o sábado, mostra-nos o versículo 24 e 25 desse evangelho. O discípulo não está acima do mestre, ou seja, Jesus prepara os discípulos para a realidade da cruz. Ele foi rejeitado. Seus seguidores também serão. Pois é, novamente, o discípulo não está acima do mestre. Ou seja, Jesus prepara os seus discípulos para a realidade da cruz. Lembrando que se ele foi rejeitado, nós, seus seguidores, também seremos, também serão. O que seria se identificar como mestre? Seria ter a missão cristã. Aquela missão cristã que envolve a identificação com Cristo, novamente, inclusive com a que nós sofremos, com os nossos sofrimentos. O que acontece nos tempos de hoje? Ninguém quer passar pela rejeição. Ninguém quer sentir a dor. Ninguém quer passar pela cruz. Ninguém quer passar pelo sofrimento. Mas Jesus, neste versículo, está nos preparando, nos ensinando que o discípulo não está acima do Senhor, do seu mestre. O verdadeiro discípulo não busca reconhecimento humano. Jamais buscará reconhecimento humano. Ele buscará a fidelidade ao seu mestre. Hoje, no tempo, o que falta aos cristãos é a fidelidade a Cristo. Hoje, nós queremos estar nos holofotes, nos aplausos, sendo adorados, em alguns casos. Mas não é desta forma. Não é desta forma que devemos buscar o reconhecimento. Nós não fomos feitos para ficar aqui. Nós não vamos ficar aqui. Nós viemos, concluímos a nossa missão e depois o Senhor nos chama para os céus. Então eu não devo ser apegado a este computador em que eu estou jogando. Não devo ser apegado ao celular em que eu estou escutando. Não devo ser apegado a nada bem material, a nada que fique aqui na terra. Eu devo ser apegado àquele que está lá em cima, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quando eu morrer, ele vai estar lá. Mas o celular, o computador, ou aquilo que me faz apegar aqui na terra, ou seja, o bem material, não ficará para sempre.
A vida cristã não se faz pelos holofotes. A vida cristã católica não se faz pelos holofotes. Muito menos pelos aplausos. Mas sim, aos pés da cruz, onde ninguém vai nos aplaudir. Por isso que hoje existem muitos cristãos que vivem uma fé laxa, uma fé sem fundamento, uma fé sem esperança nenhuma. E o Senhor está nos alertando que nós não podemos querer ser maior que Ele. Se nós queremos ser maior do que Ele, irá acontecer igual aconteceu com o anjo. O anjo que tentou ser maior que o Senhor, e ele caiu dos céus. No versículo 26 e 28, Jesus nos encoraja: não tenhas medo, repetindo 3 vezes neste evangelho: não tenhas medo. Essa frase, não tenhas medo, é o coração deste evangelho. É o que nos faz erguer a cabeça. Até porque o medo, ele é uma tentação comum na nossa missão, na nossa vida. O medo da rejeição, o medo da perseguição, o medo da violência ou da opinião alheia. Eu termino aqui dizendo o que Jesus nos lembra. O que está escondido será revelado, e a verdade do reino triunfará. Meu irmão, minha irmã, queira ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe com o que vão dizer a você, porque disseram muito a respeito dele, mas ele permaneceu lá, forte e firme na vontade de Deus. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine, que São José Maria Escrivá, nosso padroeiro, interceda por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Cantemos canto do ofertório. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão.
reparte o pão, e tuas trevas hão de ser luz. Encontrarás Cristo no irmão, serás bendito do eterno Pai. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Não é feliz quem não sabe dar, quem não aprende a lição do altar, de abrir a mão e o coração para doar-se no próprio dar. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Abre, Senhor, estas minhas mãos, que para todo guardar se fecham. Abre minha alma, meu coração, para doar-me no eterno dom. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. O pão da Pai. Irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Mas, Senhor, que este sacrifício, celebrado em honra do vosso nome, nos purifique e nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Oração Eucarística segunda. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade de adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o sangue, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, estando para ser entregue, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Padre Marco? Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Paulo, com o nosso bispo Dom Luís, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Pedro e São Paulo, São José Maria Escrivá, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Padre Marco, o cálice. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos, podemos ficar todos aqui de mãos dadas no altar, os demais acólitos. Ousemos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha vos ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ainda de mãos dadas, vamos pedir ao nosso Senhor. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como os filhos e filhas de Deus, da paz, saudai-vos com gesto em comunhão fraterna. Paz de Cristo, Padre Marco. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. E a paz de Cristo, nossa queridíssima acólita. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, disso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim, de ti, mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação sem jamais cessar vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Padre Marco tem algum aviso para dar? Se tiver, pode fazer? Não? Então deixa eu. As intenções, exatamente. Vamos ler algumas intenções. Antes disso, deixa eu ver se tem algum evento ainda para hoje. Temos as confissões. Serão realizadas no Santuário Frei Galvão às 2 horas da tarde. E só para hoje somente. Lembramos que também tem uma celebração da palavra junto com o Rosário da Madrugada, feito pelo seminarista Bento. Será às 2h45 da manhã. Este maravilhoso seminarista que está em nossos corações. Vamos para as intenções. Rezemos pela saúde e recuperação de Maria das Neves, para que o Senhor lhe conceda força, fé e cura. E pela avó do Isaac, se machucou. Oremos por ela também, pela minha avó, que vai completar 1 ano de falecimento também. Além disso, temos as intenções que nós trazemos de cada um. Oremos também pela saúde da Érica, para que a sobrinha da Sara se melhore do acidente, se recupere do acidente. Pela Júlia, que está passando um momento muito difícil. E pela saúde da Andreia. Recorde agora, neste momento, a sua intenção. Peça ao nosso Senhor, a São José Maria Escrivá, que interceda por nós, por você, a sua família, pelos seus estudos, que mesmo de férias é momento de descanso, sim, mas não podemos deixar de estudar. Temos sempre que estar ativo, voltados para o segundo semestre. Se inicia agora em agosto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Legislador, doutor, prudente, venerável, que sobre o mundo em altos méritos brilhais, vinde de novo, ó São Bento, completá-la com a fulgente luz de Cristo clarear. Por vós floriu algo de novo admirável, unidos povos em real fraternidade, artista
através da nova regra, fazeis discípulos de Jesus pela oração. E o trabalho sustentado pela prece uniu a todos em um mesmo. Vamos tirar foto? Todos aqui no altar? No presbitério, perdão? Pode ser aqui mesmo. Tem que ter.